Bom, então vamos voltar aqui. Então, o meu caminho crítico, neste caso, o que eu tinha falado para vocês, são as minhas atividades, então, A, B, D e F. Essas atividades vão impactar, qualquer atraso ou antecipação, impactam no prazo final do projeto, tá? Como que a gente calcula melhor, então, o caminho crítico? Como eu falei para vocês, pode ser que exista atividades onde estejam no meio de 2 eventos críticos, mas ela não seja uma atividade crítica. Então, como que eu vou fazer, como que eu vou conseguir determinar realmente qual que é o prazo do meu projeto e quais são as minhas atividades críticas? Através do cálculo da primeira data de término, primeira data de início. Então, primeira data de término é igual à primeira data de início mais a duração. A primeira data de início é o valor máximo da minha primeira data de término. A minha última data de início vai ser a minha última data de término menos a minha duração. A minha última data de término vai ser o menor valor da minha última data de início da sucessora. A minha folga total, ela pode ser a minha última data de início menos a minha primeira data de início ou a minha última data de término menos a minha primeira data de término. Em ambos os cálculos, o resultado vai dar o mesmo. E a minha folga livre? A minha folga livre vai ser o menor valor da minha primeira data de início, menos da minha primeira data de início da sucessora, menos a minha primeira data de término. Então, vamos entender melhor como que calcula isso, tá? A folga total, ela vai me representar a atividade, se a atividade pode atrasar ou não. Se ela atrasar ou antecipar, ela vai impactar no prazo do projeto. A minha folga livre, não. A minha folga livre vai ser o seguinte: quanto que eu posso atrasar a minha atividade sem prejudicar o início mais cedo da minha próxima atividade? Então, a minha folga livre, ela sempre vai ser a folga livre, ela sempre, toda a vida, ela vai ser menor ou igual à minha folga total. Ela nunca pode ser maior. Por quê? Porque eu só analiso o impacto da próxima atividade e não a folga do projeto como um todo. Então, vamos fazer essa atividade aqui, desenhando, colocando aqui, então, para vocês os valores que vai ficar de maneira mais fácil de ser entendido. Bom, primeira data de início. A primeira data de início, como eu falei para vocês, se a atividade A, ela não tem predecessora, a minha primeira data de início de todas as atividades que não têm predecessora serão 0, certo? A última data, primeira data de término, a minha primeira data de término é a minha primeira data de início mais a minha duração. Então, 0 mais 1, que é igual a 1, certo? Minha primeira data de início da atividade B. Olha só, minha atividade B é essa, não é? Quem que é a minha predecessora? Atividade A, certo? Então, a minha predecessora é a atividade A minha atividade B, então, vai ser a primeira data de término da atividade A. Então, 1. Primeira data de término da atividade B, 1 mais 3, 4. Primeira data de início da atividade C. Quem é minha predecessora? Atividade A, não é? Então, primeira data de término da atividade A, 1. 1 mais 1, 2. Agora, quem é minha primeira data de início da atividade D? Quem que é predecessor de D? Não é atividade B? Qual que é, então, a primeira data de término da atividade B? 4. Então, 4 mais 4, 8. A minha primeira data de início da atividade E. Quem que é predecessor da atividade E? Atividade C. Qual que é a minha última data de término da atividade C? 2. 2 mais 3, 5. Agora, a minha primeira data de início da atividade F. Vamos lá. A atividade F, ela tem como predecessora D e E.
A minha primeira data de término da atividade D é 8 e da atividade E é 5. O que eu tenho que pegar? O máximo, não é? Então, eu vou pegar o maior valor, que é 8. 8 mais 2, 10. Agora, lembra que eu falei para vocês que a gente repete como a última data de término, porque eu não tenho mais sucessoras. Então, aqui, ó, última data de término vai ser 10, que é igual à minha primeira data de término. A minha última data de início, então, da atividade F é 10 menos 2, que é igual a 8. Agora, vamos lá na atividade E. Quem que é sucessora de E? Não é F? Então, a minha última data de término da atividade E vai ser igual à minha última data de início da atividade F. Então, 8 menos 3, 5. A minha última data de término da atividade D. Quem que é sucessor de D? Não é F? Então, última data de início de F, 8. Então, 8 menos 4, 4. Quem que é a sucessora da atividade C? Sucessora da atividade C é a atividade E, não é isso? Qual que é a última data de início da atividade E? 5. Então, 5. 5 menos 1, 4. Quem que é a minha sucessora da atividade B? É a atividade D, certo? Então, qual que é a última data de início da atividade D? 4, não é isso? 4 menos 3, 1. Agora, eu tenho como sucessora de A atividade B e a atividade C. Então, vamos lá. Última data de início da atividade B, 1. Última data de início da atividade C, 4. Eu não tenho que pegar o mínimo, então eu tenho que pegar o menor. 1 menos 1, 0. Folga total. Eu posso pegar última data de início menos primeira data de início ou última data de término menos primeira data de término. Vai dar o mesmo resultado. Então, 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. 4 menos 1, 3. 4 menos 4, 0. 5 menos 2, 3. E 8 menos 8, 0. Então, aqui eu já encontrei o meu caminho crítico. Por quê? O meu caminho crítico são todas as atividades onde a minha folga total é igual a 0. Então, todas as atividades que a minha folga total é igual a 0 são as atividades A, B, D e F, certo? Então, aqui eu tenho um caminho crítico. O que isso está me falando, então? Que a atividade C e a atividade E, eu posso ter um atraso de 3 dias. Se atrasar 3 dias a atividade C, não vai afetar o prazo final do projeto. Ou seja, atrasei 2 dias na atividade C. O meu projeto ainda vai ser finalizado com 10 dias, tá? Como que a gente calcula a minha folga livre? A minha folga livre, eu vou pegar o menor valor da minha primeira data de início, da minha sucessora, ou seja, vamos lá. Aqui, a minha folga livre vai ser 0, porque a atividade F não tem sucessora. A atividade D, a sucessora é F, certo? Então, eu vou pegar a minha primeira data de início de F, que é 8, a minha primeira data de início de F, que é 8, menos a minha primeira data de término de E, que é 5. Então, 8 menos 5, 3. Sucessora de D é F também. Então, a mesma coisa eu vou fazer. Para D, a sucessora 8, que é F, primeira data de início, menos 8, que é a primeira data de término, dá, então, 0. Para minha atividade C, eu vou fazer a mesma coisa. Quem que é sucessor? Atividade E. Então, vou vir aqui. Primeira data de início da atividade E, 2.
Primeira data de término da atividade C2. 2 menos 2, 0.